Uma das dúvidas da humanidade é se existe vida fora da Terra. Para algumas pessoas, isso não é uma dúvida, e sim um fato. Estamos falando de pessoas que tiveram experiências com extraterrestres aqui no Brasil. E hoje iremos conhecer um pouco sobre essas histórias impressionantes e de qual parte do Brasil elas são. Olá, seja bem-vindo ao Conhecimento Secreto. E hoje nós iremos conhecer alguns relatos de histórias reais sobre contatos extraterrestres. Então, curta e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo sobre os conhecimentos e mistérios do nosso universo. Para muitas pessoas, a vida lá fora não passa de ilusão ou fantasia como nos filmes. Mas, para um grupo de pessoas, esse assunto é muito real. Aqui no Brasil já tivemos casos bastante conhecidos e iremos falar agora sobre esses relatos. Caso Vilas Boas. Este não é um simples caso de contato com alienígenas no Brasil, mas a primeira alegação de abdução em todo o planeta. Logo, a primeira alegação de contato imediato de quinto grau de que se tem notícia teria acontecido em 16 de outubro de 1957, depois de Antônio Vilas Boas, filho de fazendeiros da cidade de São Francisco de Sales, Minas Gerais, já ter avistado uma forte luz branca em sua janela em duas ocasiões naquele mesmo mês. Antônio, sem saber do que se tratava e sem muito conhecimento sobre o assunto, não deu muita atenção ao ocorrido. Mais tarde, ao se dar conta, ele sentiu uma enorme pressão em seu corpo, como se estivesse sendo arremessado para fora de um carro. Quando ele havia percebido, já estava sob a posse dos extraterrestres, que não faziam nenhum contato com ele a não ser através de luzes e gestos. Antônio conta que durante todo o tempo os seres extraterrestres não indicavam nenhum sinal de comportamento agressivo, mas que o observavam o tempo todo. Segundo o relato de Vilas Boas, dentro da nave, ele foi despido, teve sangue coletado por meio de uma ventosa grudada em seu queixo. Depois, ele teria sido deixado em uma sala com uma mulher alienígena de cabelos platinados e grandes olhos azuis, com pelos vermelhos nas axilas e nos pubis, e com a qual ele teria sido obrigado a manter relações íntimas. Ao se despir de Antônio, a alienígena teria ainda apontado para a própria barriga, dando a entender que estaria grávida do agricultor. Além disso, o homem que garante ter sido abduzido fala que os aliens usavam uma espécie de colante com capacete e óculos redondos. Ele teria tentado pegar um objeto da espaçonave a fim de comprovar sua história, mas os donos do veículo perceberam e o tomaram de sua mão. Para Vilas Boas, o seu caso se tratou de uma experiência genética conduzida por seres extraterrestres. O caso de Antônio ganhou notoriedade em todo o país e no mundo, pois, além de ser um homem humilde e com pouco estudo, a história contada pelo homem era muito convincente e cheia de detalhes. Além de sua história, a favor de Antônio Vilas Boas, há apenas as marcas deixadas no corpo dele pelo suposto contato com os aliens, além de sintomas apresentados por ele no período seguinte ao evento, típicos de pessoas expostas a uma radiação moderada. Antônio morreu em janeiro de 1991, com 56 anos. E seu relato ficou tão famoso que hoje você pode achar até mesmo seu livro na internet. Caso do Forte de Itaipu. Mais um relato que se passou no mesmo ano. Era 4 de novembro de 1957, quando dois soldados do Forte de Itaipu, localizado na cidade de Praia Grande, em São Paulo, avistaram um imenso brilho no céu. Com um pouco mais de atenção, eles puderam perceber que o objeto descia a uma alta velocidade e parou cerca de 300 metros da instalação militar. Segundo os soldados que avistaram o OVNI,
Ele teria cerca de 30 metros de diâmetro e começou a emitir um zumbido intenso e uma forte onda de calor em direção a eles, embora não fosse possível notar qualquer tipo de chama ou luz durante este evento. Com suas roupas queimando, um deles chegou a desmaiar, enquanto o outro se protegeu e gritou em pedido de socorro. Outros soldados chegaram e puderam ver o OVNI partindo em retirada. Os militares feridos receberam tratamento e se recuperaram, mas o caso ainda permanece sem conclusão até hoje. Esse caso teria recebido a atenção da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, a qual o Exército Brasileiro teria recorrido devido ao possível maior conhecimento dos Estados Unidos sobre o assunto. Segundo alguns relatos, até mesmo oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos teriam comparecido ao Forte de Itaipu para investigar esse caso. Operação Prato. Ocorrida entre outubro e dezembro de 1977, a Operação Prato foi deflagrada pelo 1º Comando Aéreo Regional, órgão da Força Aérea Brasileira com sede em Belém, no Pará, a fim de investigar o surgimento e a movimentação de OVNIs na região do município de Vigia, Colares e Santo Antônio de Tauá. Após inúmeros relatos de pessoas sendo feridas por luzes que causavam queimaduras, a operação da aeronáutica, comandada pelo capitão Urian G. Holanda, se dirigiu ao local e teria feito fotos e vídeos dos eventos. Apesar de ainda não ter tido todos os documentos revelados, o caso é um dos mais documentados do mundo e teve fatos divulgados de forma oficial pelas Forças Armadas e outros que chegaram ao grande público por meio de vazamentos. Nos documentos já acessíveis é possível ler uma série de relatos sobre o avistamento de OVNIs, tanto por parte dos militares quanto por parte de civis, que descrevem muitos detalhes sobre esse assunto. Em novembro de 1977, a agência de Belém do então Serviço Nacional de Inteligência enviou um documento à Agência Central, em Brasília, relatando sobre o caso. Eles informaram que, inicialmente, acreditava-se que tudo não se passava de misticismo da população pobre da região, mas, depois, os eventos se tornaram mais evidentes, chegando à montagem de um posto de vigia para fotografar a tal luz que feria as pessoas. Houve vários registros da luz e de supostos OVNIs, mas nunca houve consenso entre a equipe de que os objetos voadores não se tratavam apenas de corpos celestes. Ainda com documentos classificados, ou seja, secretos, não divulgados pelos militares brasileiros, o caso permanece um mistério. Ele ganhou tanto destaque que virou documentário no canal History, no qual foi chamado de Caso Roosevelt Brasileiro, referência a um dos casos mais famosos de OVNIs do mundo, ocorrido na cidade de Roosevelt, Estados Unidos, em 1947. A Noite Oficial dos OVNIs. Provavelmente o caso mais famoso de OVNIs no Brasil. Aquele que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs aconteceu em 19 de maio de 1986. Tudo começou quando objetos estranhos foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. E, a partir disso, caças F-5 e Mirage saíram das bases aéreas de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás. Ao todo, foram avistados e perseguidos 21 OVNIs, com o evento podendo ser visto de 4 estados diferentes: Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo, e durante cerca de 3 horas. Relatos de caça da FAB, perseguidos pelos OVNIs e registros de conversas mantidas entre os pilotos e controladores do voo estão entre os documentos mais valiosos da ufologia brasileira. No dia seguinte, em 20 de maio, o tenente brigadeiro do ar, Otávio Júlio Moreira Lima, então ministro da Aeronáutica, convocou uma coletiva de imprensa para contar ao Brasil sobre a operação montada às pressas no dia anterior
para perseguir os objetos voadores não identificados. Já em 2009, a FAB divulgou um relatório oficial sobre o caso, no qual afirmava que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, a inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação. Na verdade, para os militares brasileiros que acompanharam a noite oficial dos OVNIs, são vários e fortes os indícios de que aqueles objetos poderiam ser, de fato, disco voadores. Em 2016, a aeronáutica divulgou uma série de documentos na íntegra, agitando ainda mais a curiosidade dos entusiastas do tema, em especial de quem pesquisa um dos eventos de ufologia mais conhecidos do país. Incidente em Varginha. É claro que este evento não poderia ficar de fora da lista. Provavelmente o mais famoso e midiático dos casos de presença alienígena no Brasil, o famoso caso do ET de Varginha. Essa história diz respeito à suposta aparição de naves e seres extraterrestres na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Isso aconteceu em 1996. Segundo os relatos, as irmãs Liliane Valquíria Silvia e sua amiga Kátia Xavier teriam visto uma criatura de aspecto humanoide ao passarem próximo a um terreno baldio. De acordo com o depoimento do trio, o ser teria pele marrom, aparência viscosa, grandes olhos saltados e avermelhados e 3 protuberâncias na parte superior de sua cabeça. Envolto uma série de mistérios e teorias da conspiração, o caso ficou famoso no mundo todo. As 3 garotas chegaram a afirmar à época que o alien se comunicou por meio de pensamentos com elas e, além disso, a mãe das irmãs teria dito que uma pessoa desconhecida tentou subornar a família a fim de que elas não dissessem mais qualquer depoimento sobre o caso. Oficialmente, a conclusão do inquérito da Polícia Militar é de que a tal criatura de pele marrom e olhos avermelhados seria, na verdade, um cidadão de Varginha conhecido como Mudinho, que provavelmente apresenta algum desvio mental e cujas características puderam ser posteriormente evidenciadas no estudo fotográfico de simulação. Para as autoridades, Mudinho estaria sujo de barro graças às fortes chuvas da região e foi visto agachado junto a um muro, o que levou a ser confundido com um alien por 3 meninas aterrorizadas. Contudo, muitos ufólogos contrariam esta versão, alegando que as 3 meninas conheciam o tal Mudinho e que jamais o descreveriam como um ser assustador, de baixa estatura, com olhos grandes avermelhados e protuberância na cabeça. Segundo o ufólogo Marcos Petit, um dos mais famosos estudiosos do caso de Varginha, engana-se quem acredita que houve apenas um ET de Varginha. Em entrevista à EBC, ele afirmou que o grupo de pesquisadores do qual faz parte não só tomou conhecimento e investigou o caso do avistamento a uma criatura de padrão totalmente apartado de tudo que conhecemos aqui na Terra. O ET descrito pelas meninas é muito parecido com os ETs de depoimento de outros civis e até mesmo militares em Minas Gerais. Na verdade, não seria apenas um alienígena, mas vários deles, cuja existência vem sendo acobertada pelas autoridades desde então. Enfim, como a maioria dos grandes casos de contato imediatos com seres extraterrestres, o incidente em Varginha permanecerá um grande mistério. E se você gosta de curiosidades diversas, se inscreva no canal e deixe seu like. Com isso, você ajuda o canal a trazer mais conteúdo como esse, pois só aqui você encontra conhecimento sobre todos os mistérios do nosso planeta e, é claro, também do universo. E nos vemos no próximo vídeo aqui no Conhecimento Secreto.